meninos, tudo bem? Hoje nós teremos mais uma aula de ciências e falaremos um pouquinho sobre balanceamento de equações químicas, tá bom? Então imagina a seguinte situação: você tem aqui uma molécula do gás hidrogênio, então aqui é um gás, tá certo? O gás hidrogênio, H2, e você tem aqui outra molécula do gás hidrogênio, também H2. E essas duas moléculas elas vão se unir, tá certo? Você vai sofrer uma reação química aqui com uma molécula do gás oxigênio, O2. Tá certo? O que é que vai acontecer? Ó? Quando ocorre a união de duas moléculas do gás hidrogênio com uma molécula do gás oxigênio, forma-se, tá certo? O que a gente chama de água. Então isso aqui, ó, é uma molécula de oxigênio e duas de hidrogênio, H2O. Aqui também, ó, vai ser H2O. Ou seja, no reagente a gente tem duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. E no produto, ou seja, aquilo que foi formado, a gente tem duas moléculas de água. Então a nossa equação que vai representar essa situação é essa, ó. Dois hidrogênios, tá vendo? Ó, dois hidrogênios no estado gasoso, isso aqui significa estado gasoso, tá certo? Mais um oxigênio também no estado gasoso. E vai formar duas moléculas de água no estado líquido. Esse Lzinho significa líquido. O que é que você vê aqui? Olha, nessa equação você precisa entender algumas coisas. Esse 2 que fica aqui na frente, tá certo? Ele é chamado de coeficiente. E ele indica quantas moléculas estão envolvidas na reação química. Então, por exemplo, esse 2 está indicando que tem duas moléculas do gás hidrogênio. Já esses númerozinho que aparece aqui embaixo está indicando quantos átomos de cada elemento químico estão envolvidos ali. Então, por exemplo, quantos átomos de hidrogênio eu tenho aqui? 2. Quantos átomos de oxigênio eu tenho aqui? 2. Tá certo? Só que um detalhe, olha. Como esse 2 indica as moléculas, então eu tenho que considerar duas moléculas. Cada molécula tem 2. Então, quantos átomos de hidrogênio eu tenho nesse lado aqui? 4, ó. 2 para cada molécula. Como eu tenho duas moléculas, 4. Basta você multiplicar o coeficiente pelo índice. 2 vezes 2, 4. Quantos oxigênio eu tenho? Olha, como não aparece nada no índice, é porque é 1. 1 vezes 2, 2. O que é que eu tenho aqui, ó? 2H2O, olha, aqui é o coeficiente, então ele multiplica os elementos. E aqui é o índice, quantidade de átomos que eu tenho, coeficiente e quantidade de moléculas. O que é que acontece? Olha, quantos hidrogênio eu vou ter desse lado? Duas moléculas, então eu vou fazer 2 vezes 2, 4. Tá certo? Quantos oxigênios? Lembrando, aqui tem 2, esse 2 vale para o H e para o O, porque é a molécula todinha, a molécula de água. Então vai ser 2 vezes, como aqui não tem nada, é como se fosse um átomo. Então 2 vezes 1, 2. Então nota o seguinte, ó. Nos reagentes e no produto, a quantidade de hidrogênio é a mesma, tá vendo, ó? E a quantidade de oxigênio também é a mesma. Quando a mesma quantidade de átomos que tiver nos reagentes for a mesma quantidade de átomos que tiver no produto, a gente vai dizer que essa equação está balanceada, tá certo? Vamos para esse exemplo, olha. Percebam, olha. Aqui a gente tem o sódio, tá certo? E aqui a gente tem o cloro, uma molécula de cloro, é um gás, tá certo? E quando eles reagem, ou seja, aqui são os reagentes, eles formam o cloreto de sódio, que é o famoso salto cozinha. Então tá aqui, ó. O que é que você percebe aqui, ó? Aqui tem um sódio, aqui também tem um sódio. Mas aqui tem dois cloros e aqui só tem um cloro. Então essa equação não está balanceada, porque o número de átomos que existem nos reagentes é diferente do número de átomos que existe no produto. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai tentar modificar aqui os coeficientes. A gente só pode mexer nos coeficientes, tá certo? A gente não pode mexer no númerozinho aqui de baixo, a gente só pode botar números aqui na frente, de uma forma que a gente aumenta a quantidade de moléculas envolvidas para que fique balanceada. Como é que eu vou fazer isso? Olha, geralmente eu faço assim, ó. Aqui não tem 2, então o cloro tem que ter 2, tá certo? Então o que é que eu vou fazer? Olha, eu vou colocar um 2 aqui, ó. Isso quer dizer que agora eu tenho desse lado 2 sódio e 2 cloro. Opa, o cloro ficou igual, ó. Era 2 aqui, aqui também ficou 2.
Só que detalhe, ó, esse 2 ele é do sódio e do cloro. Então o sódio também ficou 2. E desse lado só tem 1. Aí o que é que eu faço? Ó? Boto um 2 aqui. Nesse caso aqui, ó, esse 2 é só do sódio, porque tem esse mais separando eles. Tá certo? Então o que é que acontece? Olha, aqui ficou a nossa equação balanceada. Porque agora, o que é que eu tenho agora? Ó? Eu tenho 2Na, que é o sódio, duas moléculas de sódio, mais cloro 2. Tá certo? E desse lado eu tenho 2NaCl. Veja só, ó. Sódio desse lado, sódio, Na, tem 2. Cloro desse lado, ó. Aqui não tem um 2zinho? 2, ó. Como é que eu sei que é 2? Aqui é 2, aqui quando não tem nada é 1. 2 vezes 1, 2. Como é que eu sei que aqui é 2, ó? Quando não tem nada aqui é 1. 1 vezes 2, 2. E desse lado, ó, 2 sódio e 2 cloro, ó. Sódio, 2 vezes 1, ó. Aqui tem 1 quando não tem nada na frente, então 2. 2 vezes 1 aqui também, então o cloro, ó, 2. Ficou igual, então essa equação ela está balanceada. Vejamos esse outro exemplo, ó. A gente tem aqui uma molécula do gás nitrogênio, tá certo? E uma molécula do gás hidrogênio. Elas reagem, ou seja, aqui são os reagentes, para formar a amônia, tá certo? NH3. Essa equação está balanceada? Não. Como é que eu percebo isso? Ó? Aqui tem 2 nitrogênio, aqui só tem 1. Aqui tem 2 hidrogênio, aqui tem 3. Então não está balanceado. O que é que você vai fazer para balancear essa equação? Simples, olha. Quando está assim, ó, números diferentes, é mais complicado um pouquinho. Mas você faz o seguinte, escolha aquele elemento que tem menos quantidade, ou num lado ou em outro. No caso aqui, ó, no lado do produto, ó, o nitrogênio só tem 1. Então, como eu só posso mexer nos coeficientes, eu vou botar um 2 aqui, ó. 2, né? Então agora, quantos nitrogênio eu tenho desse lado? 2. Opa, ficou igual, nitrogênio 2 e 2. Só que aqui, olha, o hidrogênio, eu tenho 2 vezes 3, que vai ser 6. Então aqui eu tenho que ter 3, ó. Então eu pego e boto um 3 aqui, ó. Olha os nitrogênios agora desse lado, ó. Tem 2, ó, que é 1 vezes 2, 2. Olha o hidrogênio, ó. 3 vezes 2, 6. Nesse lado aqui, ó, nitrogênio, ó. Aqui quando não tem nada é 1, 2 vezes 1, 2. E os hidrogênios, ó, 2 vezes 3, 6. Ficou igual? Sim. Então tá balanceada. Aí nossa equação vai ficar assim, ó. N2 mais 3H2 é igual a 2NH3, ou seja, uma molécula do gás nitrogênio mais 3 moléculas do gás hidrogênio formam 2 moléculas de amônia. Tranquilo? Pessoal, olha, nessa situação aqui ela é um pouquinho mais desafiadora, porque eu tenho o meu produto como sendo duas substâncias diferentes, então é mais um pouquinho complicado, mas tem como resolver, tá certo? Qual é a dica? Você sempre começa olhando aquele elemento, ou melhor, aquela molécula, aquele elemento mesmo, por exemplo, que só aparece uma vez em cada lado da equação. Então, por exemplo, ó, o hidrogênio ele está só aqui, ó, então é um bom começo. O carbono também, ó, ele está só aqui, ó, apareceu só num local. Nos dois lados. Então, o hidrogênio e o carbono eles aparecem só uma vez. O oxigênio, ó, ele aparece nos dois. Ó, então, fica complicado começar pelo oxigênio. Então, o que é que você vai fazer? Você vai olhar o carbono e o hidrogênio. Quando você olha para o carbono, ó, tá certo? A gente tem aqui, ó, carbono só tem 1. Já tá igual. E o hidrogênio, ó, aqui tem 4 e aqui tem 2. Opa, eu vou igualar isso. Como? Vou botar um 2 aqui. Porque agora vai ficar quanto aqui, ó? Vai ficar 4. Tá certo? E aqui vai 4. Beleza. O carbono já está igual. O hidrogênio já está igual. Falta só o oxigênio. Vamos olhar. Quantas moléculas de oxigênio? Ou melhor, quantos átomos de oxigênio eu tenho aqui, ó? Aqui eu tenho 2. Aí aqui eu tenho 2 aqui. E olha, lembra que aqui tem 1. 2 vezes 1, 2. Então aqui eu tenho 4. Nesse lado eu tenho 4 e nesse lado eu só tenho 2. Então o que é que eu faço? Eu dobro aqui, ó. Tá certo? Então, olha. Na nossa equação vai ficar assim, ó. Um átomo, ou melhor, uma molécula do gás metano. Tá certo? O gás metano vai reagir com 2 moléculas de oxigênio, formando gás carbônico e água. Nossa equação vai ficar assim, ó. CH4 mais 2O2 igual a CO2 mais
2H2O. Ou seja, uma molécula de metano mais duas moléculas de oxigênio formam uma molécula de gás carbônico e duas moléculas de água. Bem, meninos, por hoje é só. Até a próxima aula.